Você já teve aquela conversa em que tudo que você diz parece inútil? Você argumenta com lógica, com calma, tenta ser compreensivo, mas a outra pessoa simplesmente não consegue ouvir nada além da própria voz. Ela não quer compreender, só quer vencer. E no fim, o que sobra para você? Cansaço, frustração e a sensação de que foi inútil tentar. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma totalmente diferente de lidar com isso? Que você pode sair dessas situações com mais força, serenidade, sem perder sua paz e sem dar poder aos outros. O estoicismo nos ensina exatamente isso. Como preservar nossa energia emocional, mesmo diante da arrogância, do ego inflado e da teimosia alheia. E a chave não está em mudar o outro, está em dominar a si mesmo. Hoje, você vai descobrir como essa filosofia milenar pode transformar completamente a forma como você lida com pessoas que precisam sempre ter razão. Seja muito bem-vindo ao canal Pensamento Estoico e Sabedoria Antiga. Aqui, a cada vídeo, refletimos juntos sobre os desafios da vida moderna sob a luz de uma sabedoria atemporal. E nada é mais atual do que o tema de hoje. Como lidar com quem insiste em ter razão o tempo todo? Sabe aquela pessoa que interrompe, desvia o assunto, muda os fatos, tudo só para não admitir que pode estar errada? Pois é, a primeira reação que vem é querer provar, rebater, vencer. Mas será que isso realmente nos eleva? Marco Aurélio, um imperador e sábio, dizia: se você está perturbado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas ao seu julgamento que você dá a ela. Neste vídeo, vamos aprender como mudar esse julgamento e nos libertar da necessidade de vencer discussões para, finalmente, vencer a nós mesmos. Se essa ideia te toca de alguma forma, comenta agora aqui embaixo. Minha paz vale mais do que vencer uma discussão. Escrever isso vai te lembrar, e lembrar aos outros, do que realmente importa. Vamos espalhar essa mensagem juntos. E se você valoriza a serenidade, o autoconhecimento e quer continuar evoluindo através da sabedoria estoica, inscreva-se no canal agora e ative o sino. A cada vídeo, você se fortalece por dentro. Número 1. O ego do outro não é seu fardo. Quantas vezes você saiu de uma conversa com a sensação de que estava carregando um peso que nem era seu? A pessoa foi arrogante, teimosamente inflexível, quis impor a razão a todo custo, e de alguma forma, isso ficou em você, como se fosse sua responsabilidade lidar com o desequilíbrio dela. Mas aqui está uma das maiores libertações que o estoicismo nos oferece. O problema não está na pessoa difícil, mas na forma como você escolhe reagir a ela. Epicteto nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas o nosso julgamento que temos deles. Vamos imaginar uma cena comum. Você está numa reunião ou numa roda de amigos. Você dá uma opinião com base em experiência, talvez até com dados. E então, vem aquela pessoa que descarta tudo com um sorriso irônico, como se só a opinião dela tivesse valor. Dói, né? Mas aqui está o ponto. Essa dor só cresce quando você tenta convencer quem não quer ser convencido. O que o estoico faz? Ele respira, observa e pensa. Esse não é o meu ego, não é o meu orgulho em jogo. É o dele. E ao fazer isso, ele se recusa a carregar o fardo emocional do outro. Ele escolhe a leveza, e essa é uma forma profunda de força. E agora quero te ouvir. Você já passou por uma situação assim? Comenta aqui embaixo com um "já passei por isso" se você se identificou. Sua história pode inspirar alguém e fortalecer nossa comunidade de pessoas conscientes. Número 2. A arte de não reagir. A melhor vingança é não ser como seu inimigo. Marco Aurélio. Essa frase é uma verdadeira espada filosófica e, ao mesmo tempo, um escudo. Ela nos lembra que o maior poder que temos não está em vencer no grito, mas em não deixar que o comportamento do outro dite o nosso. Imagine isso. Você está em casa, tranquilo. Alguém chega exaltado, provocador. Aquela famosa frase aparece. Você sempre faz isso. Você nunca entende nada. A primeira reação natural? Se defender. Revidar. Mostrar que a pessoa está errada.
Mas o estoicismo nos convida a fazer o oposto. A parar, observar, escolher. E isso, meu amigo, minha amiga, é poder real. Quando você não reage com raiva, você não está perdendo. Você está se elevando. Você está dizendo, com sua calma, eu sou livre. Nem mesmo suas provocações podem me dominar. E aqui vai uma pergunta importante para você refletir, se quiser, responder nos comentários. Qual foi a última vez que você conseguiu manter a calma, mesmo sendo provocado? Compartilha com a gente. Sua experiência pode fortalecer alguém que está passando exatamente por isso agora. Número 3. Aceite a natureza humana imperfeita. Muitas vezes, o que mais nos irrita nas pessoas não é exatamente o que elas dizem, mas o que esperávamos delas. Esperávamos maturidade. Esperávamos humildade. Esperávamos que elas fossem capazes de ouvir, de considerar outro ponto de vista. Mas não foram. E quando a realidade não corresponde à expectativa, nasce o conflito dentro da gente. O estoicismo nos ensina que sofrer por causa da natureza dos outros é como reclamar que o fogo queima. Sêneca dizia: esperar que o mundo não te irrite é como esperar que um leão não seja um leão. Então, ao invés de se desgastar tentando mudar quem ainda não está pronto para mudar, aceite, a imaturidade alheia é parte do mundo, e não sua responsabilidade. Exemplo: você está explicando algo com calma para alguém, um colega, um familiar. E essa pessoa, ao invés de escutar, responde com sarcasmo ou ironia. O estoico não se ofende. Ele observa aquilo como um médico observa os sintomas de um paciente. Com compaixão, não com julgamento. Agora, quero que você reflita com sinceridade. Você tem esperado maturidade de quem ainda está preso ao próprio ego? Se sim, comenta aqui. Estou aprendendo a aceitar a natureza das pessoas. Esse simples comentário pode ser um passo profundo rumo à liberdade emocional. Número 4. Você não precisa vencer todo o debate. A maioria das pessoas entra em uma discussão com um único objetivo: vencer. Ser reconhecida como a mais inteligente, a mais correta, a mais lógica. Mas o estoico pensa diferente. Ele não pergunta: como eu posso vencer essa discussão? Ele pergunta: vale a pena perder minha paz por isso? Marco Aurélio escrevia em suas meditações: é possível viver em harmonia com aqueles que discordam de você, se você for capaz de manter a sua virtude. Vamos pensar num exemplo comum. Você está em uma conversa familiar, no almoço de domingo. Surge um tema polêmico: política, religião, criação de filhos. Alguém solta uma opinião completamente distorcida e, pior, quer te arrastar para um debate. Você sente a raiva crescer, o desejo de corrigir, de rebater, de provar. Mas, e se você simplesmente não entrar no jogo? Não por covardia, mas porque você já venceu, no silêncio da sua consciência tranquila. Me diz uma coisa: você já percebeu que muitas discussões são apenas brigas, de ego disfarçadas de argumentos? Se sim, comenta aqui embaixo. Nem todo debate merece minha energia. Isso vai te lembrar, e lembrar a todos, que ter razão nem sempre é mais importante do que ter paz. Número 5. Use a teimosia alheia como treino interno. Pessoas difíceis não surgem por acaso. Elas aparecem para revelar algo em nós. Até onde vai nossa paciência? Quanto controle realmente temos sobre nós mesmos? Epicteto dizia: as dificuldades são testes para a alma. São elas que revelam quem realmente somos. E aqui está uma ideia poderosa. Toda vez que você lida com alguém teimoso, arrogante ou inflexível, você está treinando. É como levantar pesos na academia da alma. Vamos a um exemplo real. Você está tentando resolver algo com um colega de trabalho. Você apresenta fatos, propostas, soluções, e ele, teimosamente, ignora tudo. Em vez de se irritar ou tentar provar mais ainda, você observa, respira,
e decide manter a compostura. Parabéns! Você acabou de fazer um treino de autocontrole em nível avançado. O estoico entende que o mundo não gira para facilitar o seu dia. Ele gira para lapidar sua virtude. Agora me conta. Você já percebeu que algumas pessoas difíceis te fizeram crescer, mesmo sem querer? Se sim, escreve aqui nos comentários. Eu transformo pessoas difíceis em treino para minha alma. Essa frase pode ser o lembrete que alguém aí do outro lado precisa hoje. Número 6. A paz vale mais que estar certo. Você já reparou como algumas discussões não terminam? Elas se repetem? É como um ciclo vicioso, cada um tentando provar que tem razão, mas ninguém realmente escutando. E aí vem o desgaste, a ansiedade, o arrependimento. Tudo isso por algo que, muitas vezes, nem importa tanto assim. O estoicismo nos oferece uma pergunta que pode mudar tudo. Isso que estou tentando defender é mais valioso que a minha paz? Vamos visualizar um exemplo prático. Você está num grupo de mensagens, talvez com amigos ou familiares. Alguém publica algo polêmico, distorcido. Você até começa a digitar uma resposta. Mas para. Lembra de Marco Aurélio. Lembra de si mesmo. E simplesmente escolhe o silêncio, não por fraqueza, mas por sabedoria. Naquele momento, você não perdeu. Você se protegeu. Você venceu o orgulho. E isso vale mais do que qualquer argumento bem estruturado. Me diz, você já escolheu sua paz no lugar de ter razão? Comenta aqui embaixo. Escolho a paz. Sempre que posso. Cada comentário é um lembrete para quem está lutando por dentro e precisa de coragem para soltar o orgulho. Número 7. Dominar a si mesmo é a maior vitória. No fundo, o que realmente nos incomoda não é o outro, mas a forma como perdemos o controle quando o outro nos tira do eixo. O estoicismo nos mostra que a verdadeira força não está em controlar o mundo externo, mas em dominar o nosso mundo interior. Epicteto dizia: ninguém é livre até que seja mestre de si mesmo. Pensa nisso. Você está conversando com alguém que insiste em distorcer tudo o que você fala. Ele provoca, insinua, tenta manipular. Você sente o sangue ferver, a raiva subir. Mas aí você respira. Lembra de quem você está tentando ser. E, com calma, escolhe não reagir. Isso, meu amigo, é vitória. É mais do que vencer um argumento. É mostrar para si mesmo que você não é mais refém das emoções reativas. Você está livre. E a liberdade emocional é o bem mais valioso que podemos conquistar. Agora, pensa comigo. Você já teve esse momento de autocontrole, onde percebeu que estava vencendo a si mesmo? Se sim, escreve nos comentários. Dominar a mim mesmo é minha maior conquista. Seu exemplo pode inspirar alguém a buscar essa mesma força silenciosa. Número 8. Não alimente o fogo do conflito. Tem gente que não quer diálogo, quer batalha. E se você morder a isca, vai passar o dia lutando por algo que nem te pertence. Sêneca já alertava. Quem provoca não é forte, é fraco tentando parecer grande. A pessoa que sempre quer ter razão, que se exalta, que menospreza opiniões, muitas vezes está travando uma batalha interna. E quando você responde no mesmo tom, você não resolve o conflito, apenas o prolonga. Vamos a um exemplo real. Você está na fila de um banco, de um mercado. Alguém se irrita por algo banal e tenta te envolver, solta uma frase ofensiva, insinua que você está errado. Nesse momento, você tem duas escolhas. 1. Revidar, inflamando o conflito. 2. Olhar com compaixão, manter a calma e não alimentar o fogo. O estoico escolhe a segunda. Não porque ele seja passivo, mas porque ele sabe que sua paz não está à venda. Me responde com sinceridade. Você já percebeu que o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 argumentos? Se sim, comenta aí. Prefiro apagar o fogo com calma. Sua atitude pode acalmar alguém que hoje está prestes a entrar numa briga sem propósito. Número 9. O verdadeiro sábio não compete com ignorância.
Quando alguém sempre quer ter razão, muitas vezes está apenas tentando provar algo. Não para você, mas para si mesmo. Essa necessidade constante de vencer argumentos, de mostrar superioridade, esconde uma insegurança silenciosa. E o estoico sabe disso. Sabe que responder com agressividade seria como tentar competir com barulho, e não com a verdade. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo como um homem bom deve ser. Seja um. O verdadeiro sábio não se rebaixa. Ele não entra na arena do ego. Ele se afasta com dignidade, porque sabe que sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com disputas vazias. Pensa nesse cenário. Alguém te acusa injustamente. Distorce o que você disse. Você poderia responder com raiva, atacar de volta, mas escolhe o silêncio e a serenidade. Nesse momento, você se eleva. Você se transforma em um exemplo, não por palavras, mas por presença. Agora me diz, você já escolheu não competir com a ignorância e se sentiu mais forte por isso? Se essa lição falou com você, comenta aí. A verdadeira força está no silêncio da sabedoria. Esse comentário pode ser o encerramento de um ciclo e o começo de uma nova postura em sua vida. Se alguma dessas lições falou com você, se em algum momento desse vídeo você sentiu que estava olhando no espelho, então já sabe o que fazer. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Esse gesto simples mostra que esse conteúdo tem valor e ajuda a espalhar a filosofia estoica para mais pessoas que, assim como você, estão cansadas de brigar por migalhas de razão e querem viver com propósito, paz e profundidade. Lidar com quem sempre acha que tem razão não é sobre vencer o outro. É sobre vencer a si mesmo, todos os dias. É sobre escolher o silêncio, quando tudo em você quer gritar. É sobre escolher a paz, quando tudo em volta parece provocar. E principalmente, é sobre viver com a consciência limpa, a alma tranquila e a dignidade intacta. O estoicismo não é uma teoria fria. É um caminho quente, vivo, humano, para quem está pronto para parar de reagir como todos e começar a viver como poucos. E se você quer continuar essa jornada de crescimento, autocontrole e sabedoria, então eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui do canal. Ele vai te ajudar ainda mais a cultivar a paz interior diante de pessoas difíceis. Te espero lá.